Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar aqui a nossa aula de liderança. Essa vai ser a parte 2 e a parte final da nossa aula, ok? Então a gente estava falando sobre a questão do perfil do líder, falamos já do aspecto pessoal e entramos no aspecto espiritual, ok? Então eu já tinha falado alguma coisa, né? Quando o vídeo foi interrompido, porque encheu o meu celular, o espaço acabou e o vídeo interrompeu de repente, foi por isso. Então agora eu vou continuar nesse vídeo. Então, meus irmãos, eu tinha falado aqui o seguinte, que a formação espiritual do líder é fundamental em seu trabalho. Como nós vimos já um pouco, só relembrando, o líder ele precisa ser uma pessoa espiritual. Ele não pode ser uma pessoa carnal, meus irmãos. O líder ele precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que anda no Espírito, cheio do Espírito Santo, uma pessoa que tem comunhão com Deus realmente, de verdade, que é dirigido, guiado, influenciado, governado pelo Espírito Santo. Se não for assim, essa pessoa não tem capacidade de ser líder. Isso é fundamental, porque nós fazemos uma obra espiritual. Nós fazemos uma obra de Deus. Travamos uma guerra espiritual contra os principados e potestades. Se nós não estivermos andando no Espírito, é melhor que a gente não seja nem líder. Eu digo até para vocês isso aqui. Se você não está disposto a viver uma vida no Espírito, andando em comunhão com Deus, andando no Espírito, buscando as coisas espirituais, não queira ser líder, não aceite liderança, porque você vai entrar numa guerra espiritual sem armas. Com armas carnais, a gente não vence. Então nem aceite liderança pelo seu próprio bem, pelo bem da igreja, para que a obra de Deus não seja prejudicada. Tem muitos líderes carnais fazendo a obra de Deus na força do seu braço e sofrendo. Sofrendo porque a obra de Deus sofrendo por causa disso também, certo? Então vamos continuando. Inúmeras pessoas são excelentes líderes e nunca fizeram cursos. E fazer curso é muito importante, mas o principal é nós sermos pessoas espirituais. Isso é o principal. Ainda que eu não tenha cursos, mas se eu for uma pessoa espiritual, capacitada por Deus, que conhece a palavra, que tem uma vida de oração, eu vou conseguir exercer uma liderança boa. Eu vou cometer erros, vou falhar, mas o Espírito Santo ele vai guiar essa pessoa. Ele vai ajudar ela a ter sabedoria, a ter caráter, a ter prudência. A pessoa pode até não saber algumas técnicas de administração, ela vai cometer alguns erros, mas o fato dela ser espiritual vai compensar bastante, certo? Embora isso não anule a necessidade da gente se capacitar. Porque se você for uma pessoa espiritual e capacitada, que tem conhecimento, né, que fez curso, se preparou, aí Deus vai te usar mais ainda, o teu potencial cresce mais ainda, certo? Então nós temos que juntar as duas coisas. Por outro lado, há pessoas que fazem cursos, mas a vida espiritual é um desastre. Então não adianta. Se você fazer cursos, se preparar, estudar sobre liderança, se não tem uma vida espiritual, não vai fluir essa liderança, certo? A vida espiritual do líder é cultivada no dia a dia em seu contato com Deus. E aí eu pergunto aos irmãos, como é que está o seu contato com Deus? Você tem realmente tido contato diário, profundo e constante? Porque se não for assim, meu irmão, como eu disse, não queira ser líder. Liderança é para pessoas espirituais, para pessoas que andam na presença de Deus, porque a batalha é grande contra o inimigo e é uma batalha espiritual. Então, contato com Deus diário, constante e profundo é fundamental. Se a gente não tiver isso, não tem como a gente ser líder. É claro que a gente não vai buscar isso só para ser líder. Essa não deve ser a nossa motivação.
A nossa motivação é primeiro porque nós somos cristãos, amamos a Deus, queremos andar na sua presença, certo? Essa deve ser a nossa motivação principal, porque queremos agradar o Senhor. Então não vá buscar, só ajeitando aqui um pouco o celular. Não vá buscar uma liderança, não vá buscar ter uma vida de oração, contato com Deus, só para poder ser líder. Isso é a motivação errada. A gente deve buscar ter um contato com Deus constante, porque a gente o ama, porque Ele nos salvou, porque nós queremos andar com Ele. Aí, consequentemente, nós estaremos capacitados para fazer a sua obra, para sermos líderes que têm capacidade de fazer a obra de Deus. Amém? Então, que a motivação sua seja correta. Busque a Deus para ter a presença dele na sua vida, não porque você quer ser um bom líder. Busque a Deus primeiramente porque você o ama. Consequentemente, você será um bom líder. Para tanto é necessário que ele tenha, para poder ter essa vida espiritual saudável. Fé genuína, vamos ver aqui algumas coisas que compõem essa vida espiritual saudável, certo? Fé genuína, muito líder que se diz cristão sem uma experiência real de conversão a Cristo, não praticam em suas vidas os valores do reino de Deus. Apenas são bons comunicadores, planejadores, técnicos, mas sem unção do Espírito. Irmãos, infelizmente, essa é uma realidade de algumas pessoas. Tem gente que está exercendo liderança, mas nunca se converteu. Chegou na igreja por outros motivos, gosta de participar ali e tem sede por poder, por posição. Acabou sendo colocado em cargos de liderança, às vezes até no ministério pastoral, mas nunca se converteu, nunca foi crente, não tem fruto de crente na sua vida. Irmãos, a gente não pode julgar as pessoas, mas eu já vi muitas pessoas em cargos de liderança, inclusive de ministério pastoral, pessoas que não têm fruto do Espírito, pessoas que não demonstram frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista, que não parecem ter se convertido, pessoas que não têm amor no coração, pessoas que são orgulhosas, pessoas que enganam, que traem, que mentem, que não cumprem a sua palavra, pessoas que perseguem, pessoas que oprimem, pessoas que fazem o mal, pessoas que invejam. Muitas pessoas em liderança desse jeito, irmãos. Pessoas avarentas, pessoas idólatras. É complicado, uma pessoa dessa quando chega à liderança é um desastre na igreja. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes é uma pessoa que fala bem, sabe coisas de administração, mas isso não é o bastante para ser um líder cristão. Dependência de Deus, é fundamental uma dependência da ação de Deus na vida do líder. Deve ser uma dependência ativa, não inerte. É alguém que age confiando na direção de Deus, mesmo nas mais simples questões de desempenho, seja em programações, em discussões, planejamento. Então, uma das características de uma pessoa espiritual é dependência de Deus. A pessoa depende de Deus. A pessoa procura se colocar humildemente debaixo da mão de Deus, reconhecendo que precisa dele, que sem ele não é nada, que sem ele não consegue fazer nada, que sem ele a obra não vai fluir. E aí a pessoa busca em oração, busca a direção de Deus, busca a ajuda de Deus, a capacitação, a sabedoria, o poder, tudo ela busca no Senhor. Ela procura saber qual é a vontade de Deus, ou seja, ela vive na dependência o tempo todo, deixando Deus tomar a frente, deixando Deus capacitá-la e ajudá-la para fazer a obra. É assim que vive uma pessoa espiritual. Pelo contrário, tem muito líder que acha que é ele que faz por si só. Ele não busca a Deus, não consulta a Deus, não ora, não depende de Deus, faz as coisas do jeito que ele acha melhor, do jeito que ele entende. É a liderança carnal. Infelizmente, não sejamos assim. Amém?
Contato diário com Deus. Isso é feito através da leitura e meditação na palavra de Deus e da oração. Então já falamos um pouco sobre isso. Mas como é que está o seu contato com Deus? Como é que está a sua vida de oração? A sua vida de meditação na palavra? Se você é um líder, irmão, e não tem isso, reveja a sua vida. Ou você muda, se arrepende e passa a ter uma vida de contato com Deus diária, ou então você abandona a liderança, porque não tem condições de você ser um líder sem ter uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. Mude, se arrependa se for o caso, porque isso é fundamental na vida de um líder, meus irmãos. A gente precisa conhecer a Deus, andar com Ele. Se porventura você não quer, não está disposto a pagar esse preço, não quer viver em oração. Quando eu digo viver em oração, não é uma oração de 5 minutos por dia. Não é ler simplesmente um devocional, ler o manancial, a devoção do dia e pronto. Vida de oração é você gastar um tempo de qualidade, profundo, em oração. Tempo aí de pelo menos 1 hora por dia de oração, se você é um líder. Orando por você e pelos outros. Pelo menos aí 1 hora de meditação na palavra. Se você, como líder, não tem tempo para fazer isso, ou não quer ter tempo, né? Porque é uma questão de dar prioridade. Então, se arrependa, mude e passe a ser assim. Ou então deixe a liderança. É um conselho que eu dou para você. Não assuma a liderança na igreja se você não está disposto a ter uma vida de contato diário com Deus. Transparência. A vida espiritual do líder cristão deve ser transparente. Não há lugar para hipocrisia. Ou seja, uma vida sincera, genuína, autêntica na presença de Deus. Alguém que vive como um verdadeiro cristão, sem falsidade, sem máscaras. Não uma fé fingida, um amor fingido. Não, uma pessoa verdadeiramente que anda com Deus. Integridade. Essas são, a gente está vendo aqui, componentes de uma pessoa que tem uma vida espiritual, certo? Pessoa espiritual. É o resultado de uma vida espiritual autêntica, de um compromisso interno com Deus. Caráter é o conjunto de ações e reações de um indivíduo ou de um grupo que demonstra firmeza e coerência de atitudes. Então, ações e reações que demonstram firmeza e coerência de atitudes. Caráter é a soma de nossos hábitos, virtudes e vícios. Não é determinada pelas circunstâncias. A integridade, estamos falando disso. Não se pode vender ou trocar a integridade. A integridade é a melhor amiga de um líder. Ela precisa estar presente nas pequenas e nas grandes coisas. O líder pode ter limitações acadêmicas, mas se sua vida é um espelho que reflete a justiça, a graça e o amor de Deus, se ele tem o caráter moral de Cristo, seus liderados serão motivados ao crescimento. Meus irmãos, uma vida de caráter, que é a vida íntegra, é a mesma coisa, é fundamental. Uma pessoa espiritual é uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem caráter, que tem o caráter de Cristo. Ela está sendo santificada, transformada conforme a imagem de Cristo. Então ela anda em santidade, ela anda de maneira diferente, ela anda em pureza de coração. Ela é obediente à palavra de Deus, ela procura fazer o que é certo, ela procura agradar a Deus, ter uma vida reta em todas as situações que ela puder, na sua casa, na igreja, no trabalho, seja onde for. Meus irmãos, um líder precisa ser assim. Um líder precisa ter caráter. Se ele não tiver caráter, ele não pode liderar. Por quê? Porque vai ser um mau exemplo para as pessoas. As pessoas vão ver que ele é um mau caráter, elas vão se desestimular, elas vão sair da igreja, elas não vão querer trabalhar, elas vão abandonar aquele departamento. Ou até pior, vão para outra igreja. Vai ser complicado. Ninguém quer ser liderado por um mau caráter. Já prestou atenção? Ninguém quer ser liderado por um mau caráter. A não ser que seja um mau caráter também, que goste de andar junto com gente assim. Mas uma pessoa de Deus não quer andar com mau caráter.
não quer se associar com uma pessoa que não tem o fruto do Espírito. Então, para ser líder realmente eficaz, a gente precisa ter integridade na nossa vida. E aqui, meus irmãos, o último ponto que a gente vai ver dessa segunda parte é a questão da vida no Espírito, que faz parte dessa questão de ser uma pessoa espiritual. Então, como nós estamos vendo aqui, ó, essa parte de uma vida espiritual, nós vimos que a formação espiritual do líder cristão é fundamental em seu trabalho. Então, essa é a resposta da terceira pergunta que eu gostaria que você me enviasse para marcar a sua presença. O que é fundamental no trabalho, na vida do líder cristão? O que não pode deixar de ter, que é fundamental na vida do líder cristão? E é o que nós vimos aqui, a formação espiritual, certo? Então essa é a terceira pergunta. E já estou dando a resposta aí para vocês. Eu quero receber só para poder identificar que os irmãos assistiram e marcar a presença. Então, essa foi a terceira pergunta. Vejam as outras duas na outra parte e me enviem, tá certo? Para eu poder ver que os irmãos participaram e assistiram, né? Estou aí seguindo a orientação do seminário que me pediu para fazer assim, para marcar a presença de vocês. Então vamos lá, vida no Espírito. Paulo, depois de Jesus, foi o maior exemplo de liderança na igreja. O sucesso da liderança de Paulo não estava em comportamentos específicos do apóstolo, nem em seu caráter superior, e tampouco em técnicas especiais, certo? Paulo tinha caráter, tinha comportamentos específicos que agradavam a Deus, né? Mas o principal dele, que ele tinha, era a vida no Espírito. A eficiência de Paulo era algo divino. Então não era uma capacidade simplesmente humana. A eficiência de Paulo no ministério vinha de Deus, de uma capacitação sobrenatural, uma unção poderosa do Espírito que estava sobre ele. Era o poder de Deus operando na sua vida. Paulo era uma pessoa extremamente espiritual, que vivia no Espírito, andava no Espírito. Então Deus se movia em seu ministério. Quando Paulo se apresentou, Deus escolheu mostrar-se por meio da presença poderosa do Espírito Santo. Paulo estava consciente do segredo de seu sucesso. Veja o que ele diz lá em Romanos 15, 18 e 19. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Então Paulo sabia que as coisas que ele fazia era pela virtude, pelo poder do Espírito de Deus na vida dele. Sem isso, ele sabia que ele não tinha capacidade de fazer nada. Os esforços humanos por si só, sem o poder de Deus, resultam em nada. Essa é uma grande verdade, meus irmãos, porque é uma obra espiritual, como eu já tenho dito para vocês. Se a gente não fizer no Espírito, andando no Espírito, sendo cheio do Espírito Santo, para ser usado por Deus poderosamente, não vai dar em nada. Vai ser uma obra simplesmente carnal. Lembre-se que a gente está lidando com vidas. Para que pessoas se convertam é necessária a ação do Espírito. Para que pessoas cresçam e sejam santificadas é necessária a ação do Espírito. Então, se o líder não estiver cheio do Espírito Santo, se não andar no Espírito, ele não vai conseguir um resultado. Não vai. Esse não é um tema passageiro nas epístolas de Paulo, em que descreve sua liderança e ministério. Ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 3 e 5. Vejam, Paulo diz claramente aqui que a pregação dele não consistiu simplesmente em palavras humanas.
em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. A questão não era saber falar, falar bem. A pregação de Paulo não consistia nisso. Os gregos buscavam muito isso, uma boa oratória, falar bonito, falar de uma maneira retórica. A ênfase de Paulo não era essa. A ênfase de Paulo era demonstração do Espírito e de poder. Falar no poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, essa deve ser a nossa busca na liderança, certo? Liderar no Espírito, no poder de Deus. Então, só estamos verdadeiramente servindo a Deus e a seus propósitos quando nos unimos ao que Deus está fazendo por meio de seu Espírito. Então, a obra é de Deus. Deus mandou o seu Espírito para realizar a obra aqui, em nós e através de nós. Então, se nós não estivermos em sintonia com o Espírito Santo para poder servir a Deus e realizar os seus propósitos aqui, a gente não vai conseguir realizar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus e o propósito dele é realizado por meio do agir do seu Espírito, através do seu povo. Se eu não buscar estar em sintonia com o Espírito, eu ficarei de fora. Eu vou fazer muita coisa, vou realizar muitas coisas fora da vontade de Deus, na carne. É por isso, meus irmãos, que muitas igrejas não atingem o resultado esperado. Conversões, crescimento espiritual, mudança de vida nas pessoas. Por quê? Por que não acontece? Porque às vezes a obra está sendo feita na carne, na força do braço. As pessoas não querem mais ser pessoas espirituais, não querem mais ser cheias do Espírito Santo, andar no Espírito. Muita gente não busca uma vida de consagração diária, de oração, de meditação na palavra, adoração a Deus, jejum. É assim que se anda no Espírito, que se alimenta do Espírito e que se torna cheio do Espírito. As pessoas não buscam essas coisas. Acham que simplesmente com inteligência, com sabedoria humana e talentos, ela vai conseguir realizar uma obra que é espiritual. E aí o que acontece? É o que nós vemos hoje. Igrejas que não crescem, igrejas definhando, igrejas morrendo, igrejas fechando as portas. Pessoas desanimadas, frustradas, tristes, porque a obra de Deus não avança. E aí as pessoas botam a culpa dizendo, porque os corações são duros, porque as pessoas não querem se converter, porque as pessoas hoje não querem saber de Deus. Será que é isso mesmo? Ou será que o problema é a gente? Porque Deus sempre vai converter pessoas. Sempre pessoas vão se voltar para Ele. A igreja dele não vai parar, ela não vai deixar de existir. Agora, quem é que vai alcançar essas pessoas? São aqueles que estão se movendo no Espírito. Estão andando no Espírito. O crescimento do reino é uma obra de Deus efetuada por meio do poder do Espírito Santo. Deus derrama o seu Espírito sobre pessoas comuns e elas realizam coisas maravilhosas. É isso que acontece. Segundo Coríntios 10, do 3 a 5 diz, olha que texto interessante, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Preste atenção. Não são armas carnais, é o que o texto está dizendo. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Como é que todo entendimento é levado cativo à obediência de Cristo? Ou seja, em outras palavras, como é que as pessoas se convertem e como é que elas passam a seguir a Cristo? É quando a igreja está operando por meio de armas espirituais, não carnais, como Paulo está dizendo aqui. Então, as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, são armas espirituais. Essas armas é que vão produzir resultado, certo? Nós temos que entender isso, meus irmãos, na liderança. 1 Tessalonicenses 1,5 diz, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós.
Então, a mesma coisa que Paulo falou lá em Coríntios, ele falando aqui aos Tessalonicenses também. Vamos continuando aqui, a gente já está caminhando para o fim. Quando preenchemos o espaço com o desejo e a determinação para fazer da nossa maneira, a presença e o poder do Espírito são banidos. Né? Questão óbvia. Contudo, a liderança dirigida e fortalecida pelo Espírito não era apenas uma ideia de Paulo. Né? Nós já vimos que Jesus era cheio do Espírito. Ele foi ungido com o Espírito. Tudo que ele fazia era guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo o capacitou para fazer muita coisa. Os cristãos antes de Paulo já haviam se defrontado com crentes que demonstravam uma unção espiritual e poderosa em seus ministérios. Esse poder foi primeiramente demonstrado no Pentecostes, Atos 2:11. Pedro curou o paralítico pelo poder do Espírito Santo e perguntou às pessoas: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Veja só, Pedro fazendo a obra no poder de Deus, no poder do Espírito. E aí coisas maravilhosas aconteciam. Esse é o tipo de ministério que Jesus prometeu a seus primeiros discípulos. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Ele prometeu lá em Atos 1:8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Essa é uma promessa de Jesus para o seu povo, que nós receberíamos poder por meio do Espírito para cumprirmos a nossa missão. E os líderes são as pessoas principais, os cabeças do povo, aqueles que estão liderando o povo nessa missão de pregar o evangelho, de fazer discípulos. Então imagine só, se o exército todo de Deus, que é o povo todo da igreja de maneira geral, precisa estar cheio do Espírito Santo e consequentemente do poder de Deus para poder fazer a obra de Deus. Imagine aqueles que são os cabeças, que estão à frente do povo. Esses precisam ser mais cheios do poder de Deus ainda. Imagine um exército normal. Se os soldados precisam ser capacitados, quanto mais os sargentos, tenentes, generais. Esses precisam ser os mais capacitados da tropa. Então você, líder, tem que ser a pessoa que é mais espiritual na igreja, mais cheio do poder de Deus. Aquele que tem que buscar mais ainda. Jesus, antes de prometer e fortalecer o ministério de seus discípulos, serviu-lhes de modelo. Ele manifestara continuamente o poder de Deus, e a ressurreição foi o ápice da demonstração de que Deus estava atuando de forma única e poderosa em Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, cheio do poder de Deus, cheio da presença do Espírito Santo em tudo que fazia. Atos 2, 22 e 24 diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele, no meio de vós, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então Deus concedeu a Jesus capacidade, poder para fazer maravilhas, prodígios e sinais, como diz aqui. Deus por ele fez no meio de vós. Então Jesus era Deus, ele é Deus, né? Mas como homem também, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem revestido do poder do Espírito para fazer milagres e maravilhas. Por isso que diz lá em Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para anunciar a libertação aos cativos, etc. Então o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para realizar a obra de Deus. Deus fortaleceu e ungiu os líderes escolhidos em todas as épocas. Isso aconteceu com Moisés, Davi, Jeremias, Jesus, Pedro, Paulo. E isso pode acontecer com você e comigo. A pergunta que fica é: estamos dispostos a buscar sermos mais cheios do Espírito Santo? Essa é a grande pergunta que a gente precisa responder para nós mesmos, diante de Deus. Estamos dispostos
a buscar sermos mais cheios do Espírito Santo, para sermos capacitados, nos tornarmos pessoas espirituais para poder fazer a obra de Deus. Essa é a grande questão, meus irmãos. Será que nós queremos isso? Mais uma vez eu digo para você, se você não está disposto a isso, se você não quer ser assim, se você não quer pagar esse preço, se você não quer dar prioridade a Deus na sua vida, buscando ser mais e mais cheio do Espírito Santo para ser um líder, eu digo para você com todo amor, deixe de ser líder, entregue o seu cargo, ou não queira liderança na igreja. Porque se for para ser uma liderança carnal, é melhor não ser. Faça isso pelo seu próprio bem, pelo bem da igreja. Mas o meu conselho é, se você tem um chamado para ser líder, atenda o seu chamado e se capacite, buscando mais e mais ser cheio da presença de Deus todos os dias da sua vida, para que você possa fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.